Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma Agenda IDS. Eu sou a Patrícia Porto, eu sou a coordenadora acadêmica do Instituto Dannemann e Siemens. Bom, o Agenda IDS é um evento online na forma de uma mesa de entrevistas, em que abordamos tópicos importantes sobre propriedade intelectual, direito e tecnologia, sempre convidando especialistas na matéria para dividir as suas experiências conosco. E informando para aqueles que perderem o evento, que não puderem acessar ao vivo, posteriormente disponibilizaremos o conteúdo gravado no site do IDS, para que vocês possam acessar e assistir. E sobre o tema de hoje, sobre o tema do Agenda IDS de hoje, nós falaremos sobre a aplicação do conceito de paródia na área de marcas. Esse é um tema muito importante, que gera muitas dúvidas e discussões, e para apresentar essa questão tão importante, trazemos especialistas no assunto. Mas antes de apresentarmos os nossos convidados de hoje, eu gostaria só de passar uma informação, que o professor Rafael Attab, ele teve uma emergência, de forma que ele não poderá estar conosco hoje no evento. Mas a excelente notícia, a ótima notícia, é que o Fernando de Assis Torres, sócio do Dannemann e Siemens, aceitou gentilmente participar da nossa mesa de debate para enriquecer a discussão juntamente com a doutora Márcia Nunes e com o moderador Felipe Dannemann. Fernando, agradecemos muito a sua disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento com a gente hoje. O Fernando tem mais de 17 anos de experiência na área, atuando inclusive com diversos casos de paródias marcadas. Então, por favor, agora passo a apresentar os nossos convidados. Doutora Márcia Maria Nunes de Barros, juíza federal titular da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, especializada em matéria previdenciária e propriedade intelectual. Tem mestrado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, com ênfase em Inovação e Propriedade Intelectual pelo Instituto de Economia da UFRJ, em parceria com a Fiocruz. É coordenadora da Comissão de Propriedade Intelectual da EMARF, Escola de Magistratura do TRF da 2ª Região. O Dr. Fernando de Assis Torres, advogado, sócio do escritório Dannemann Siemens, é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, possui mais de 17 anos de experiência na área de propriedade intelectual, com ênfase em Direito do Entretenimento e Direito de Marcas, participa de importantes associações como a International Trademark Association, a INTA, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a ABPI, a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, a ABAP, e a OAB-RJ. E como moderador do evento de hoje, temos o Felipe Dannemann, advogado, sócio do escritório Dannemann Siemens, presidente da Comissão de Propriedade Industrial da OAB, conselheiro da OAB-RJ, triênio 2022-2024, e também conselheiro da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha. Também é vice-chair do Comitê de Concorrência Desleal da Marx, e é mestre em Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência pela Munich Intellectual Property Law Center. Bom, eu gostaria de agradecer a cada um dos nossos convidados por estar aqui hoje conosco. E agora eu passo a palavra para o moderador Felipe Dannemann. Muito obrigada a todos. Felipe. Bom, uma boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Patrícia, obrigada aí pela introdução. Agradeço também a presença aqui ilustre da doutora Márcia, que todo mundo conhece, da Vara Federal. O doutor Fernando também, meu colega aqui de escritório, super especialista na área. Pena, claro, que o Rafael não conseguiu participar, mas temos uma substituição à altura aí com o Fernando. Hoje, a gente, como a Patrícia já introduziu, nós vamos tratar das paródias, né? E a gente sabe que o que são as paródias, né? Paródias são releituras, né? Ressignificações de obras, sejam elas literárias, audiovisuais, musicais, com um intuito de humor, né? Com um intuito jocoso, cômico, que satirize aquela obra original, né?
E a paródia, ela tem previsão legal na nossa lei de direitos autorais, né, como uma das limitações ao exercício do direito autoral, né? Ela está lá no artigo 47, e desde que aquela paródia não seja uma verdadeira reprodução da obra original e que ela não implique em descrédito, né, para aquele titular da obra original, ela é permitida segundo o artigo 47 da Lei de Direitos Autorais. Mas hoje o nosso objetivo aqui é fugir um pouco desse lugar comum, né, do tratamento dado à paródia no âmbito do direito autoral. Nosso objetivo aqui é tratar, né, da prática de paródia no direito marcário, né? Então, lançar um olhar um pouco mais sobre o ponto de vista da lei de propriedade industrial, né, dos direitos de titulares de marcas registradas, quando se deparam com suas marcas sendo parodiadas por terceiros, tá? Então, esse é o nosso objetivo hoje aqui, e para isso a gente conta com esses dois grandes especialistas. E aí, sem maiores demoras e já iniciando os debates, eu pergunto para a doutora Márcia, para contextualizar a gente um pouquinho sobre o que é a paródia no âmbito do direito marcário, né? Como é que ela se diferencia um pouco dessa paródia que está definida lá na Lei de Direitos Autorais. Boa noite. Olá, Felipe. Olá, Patrícia. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para estar aqui discutindo esse assunto que é tão interessante, né? E, ao mesmo tempo, não é um assunto que é muito definido ou muito bem tratado, né, na doutrina ou na jurisprudência. A gente não é um caso de conflito de marcas que a gente tem dezenas e dezenas e centenas, né? São casos mais difíceis, mais pontuais de acontecerem. Então, assim, tentando, né, responder, eu não sei se existe realmente muita diferença, né? Porque a paródia na verdade, é uma forma, né? Uma forma de linguagem, é uma forma, né? Como você falou, quando a pessoa tem o objetivo de criar uma obra humorística, satírica ou crítica em cima de outra. Então, quando você leva esse conceito para as marcas, né? Eu acho que a gente tem que primeiro lembrar, né, do poder, né, da importância das marcas, que o Denis Barbosa chamava, né, dos nomes mágicos, né? A importância das marcas é muito grande, e a forma que você constrói a sua marca também é muito importante. E as marcas, né, é uma coisa que eu sempre converso e a gente sempre no dia a dia, a gente está sempre notando isso. Muitas vezes, a construção das marcas por publicitários, por profissionais, né, de criação de marcas, nem sempre ele está muito relacionada com o direito, né, ou com a propriedade intelectual, com os institutos em si. Então, muitas vezes as pessoas acham que a melhor marca é uma marca descritiva, quando, na verdade, a marca descritiva não vai ter proteção, porque vai ter que conviver com outras muito parecidas. Então, quando a gente fala em paródia no contexto do direito marcário, você vai pegar uma marca, normalmente, que é muito conhecida, porque ninguém vai querer parodiar uma marca que não é conhecida, né? Uma marca de menor importância. Normalmente, a gente tem uma marca de grande importância, de grande, né, renome, de poder distintivo, largamente conhecida pela população, e você vai ter uma tentativa, né, de criar. Você cria uma marca em cima dessa marca que já tem uma grande expressão no mercado, com um objetivo jocoso, humorístico, satírico, crítico, né? Alguma dessas formas de expressão de linguagem. Como o Felipe falou,
né? A paródia, normalmente, ela é protegida, né, no âmbito dos direitos autorais como uma forma de uso justo, né, de uso legítimo. Mas quando a gente vai, né, tratar de paródias envolvendo marcas registradas, a gente vai estar falando exatamente de marcas de alto renome, de alto poder distintivo, e que nem sempre vão ficar felizes de terem, né, suas marcas, ainda que de uma forma jocosa, ou de brincadeira, ou de humorística, sendo parcialmente reproduzida. E eu acho que isso, né, que é o grande desafio que a gente vai conversar aqui ao longo desse nosso encontro, é exatamente estabelecer qual é o limite, né? O que pode e o que não pode. Por que você pode registrar, por que você não pode? E tem um julgado, né, do TJRJ, já bastante antigo, e em que eles colocam, né, só para a gente começar o debate, era um caso envolvendo a CBF e uma empresa de confecções que adotou fez, né, uma marca reproduzindo a logo anterior deles, né, da CBF, que era a Confederação Brasileira de Desportos, e eles colocaram, né, o CBD com os dizeres come, bebe e dorme, né? E isso foi levado, né? A CBF entrou contra essa empresa, reclamando, e a empresa falou: olha, mas é uma paródia, né? E o julgado do TJ coloca que a paródia é exatamente isso: tem o elemento principal, a comédia, a irreverência, o bom humor, né? E nesse sentido, você pode, né? Você pode, inclusive, registrar marcas, eventualmente, que sejam paródias, mas você tem que resguardar, né, respeitar dois aspectos fundamentais, que seria, em primeiro lugar, saber se realmente a obra é uma paródia, e o segundo ponto é o eventual descrédito, que pode vir a afetar aquela marca sênior, né, aquela marca que está sendo parodiada. Então, eu acho que, para começar, Per- é isso. Perfeito, doutora Márcia. Olha, muito obrigado. Realmente super importante trazer essa visão que você colocou agora, de que as paródias realmente no âmbito marcário normalmente vão afetar as marcas famosas, né? Quanto maior o grau da fama, da reputação da marca, maior a probabilidade de ela sofrer, vamos dizer assim, uma paródia. É pouco provável que a gente se depare com paródias de marcas que são desconhecidas do grande público, né? Ou pelo menos de grande parte do público, até porque isso não faria nem sentido, né? Do ponto de vista humorístico, satírico, que é o objetivo principal, né, da paródia, como a gente está vendo. Mas para a gente estabelecer, vamos dizer, bem assim, o início aqui da nossa discussão, como já esses pontos super bem trazidos pela doutora Márcia, mas, Fernando, fala um pouquinho para a gente também se a LPI, né, se a Lei de Propriedade Industrial, que protege as marcas, ela tem alguma previsão legal sobre o tema, sobre as paródias, né? Acho que isso é importante a gente colocar para iniciar as nossas discussões aqui. Ótimo. Obrigado, Felipe. Primeiramente, eu queria agradecer aqui o convite do IDS. É um prazer poder participar, por mais que nós tenhamos perdido aí a contribuição do Rafael. É um prazer e gostaria de cumprimentar a doutora Márcia também. E, Felipe, objetivamente, assim, respondendo a sua pergunta, a lei da propriedade industrial, especificamente, não traz nenhum dispositivo expresso que aborde as paródias em si, né? O que não quer dizer, como já foi antecipado aqui, que a paródia não tenha um tratamento expresso na legislação de propriedade intelectual, né? A doutora Márcia já expôs que, na legislação de direito autoral, nós temos a previsão ali, uma limitação de uso, uma limitação de proteção, na verdade, que coloca 2 critérios específicos para que sejam consideradas livres as paródias, né?
incluindo que não haja reprodução, né, integral da obra e que não haja descrédito, né? A paródia em si ela vai ter, o significado não se altera dentro dos dois segmentos da propriedade intelectual, direito autoral e marca, mas os tratamentos jurídicos acabam sendo um pouco distintos, porque no campo do direito autoral, ao passo que temos uma limitação, né, já expressa e que se refere, no primeiro momento, aos bens materiais de caráter estético, né, no campo da propriedade industrial, os bens materiais de caráter mais utilitário, a marca exercendo aí a função de identificação de produtos, de origem, de fidelização, os critérios, embora não estejam bem delimitados na lei, não quer dizer que a legislação em si não tenha exceções ao direito de exclusividade sobre uma marca, né? Especialmente sobre as marcas famosas, que são objeto das paródias, né? Até por gerar mais engajamento e essa visibilidade que a paródia, né, busca, né? Bom, mas a verdade é que a lei em si, ela embora não traga uma hipótese real de paródia, expressa de paródia, como ocorre na legislação de direito autoral, a legislação lá traz algumas hipóteses de fair use também, né? Algumas exceções ao direito de propriedade sobre a marca, incluindo, né, o que o artigo 132.4 coloca, que o titular de uma marca não poderá impedir a citação da marca em discurso, né, em manifestações, né, em obras científicas ou literárias, e coloca 2 elementos condicionantes para que isso não possa ser realizado. Desde que não haja conotação comercial, né, e que não haja uma ofensa à reputação da marca, né, um dano à integridade da marca. Então, o que observo, né, na leitura desse artigo é que, embora você não tenha uma menção expressa à paródia, você tem muito claramente a possibilidade de se usar livremente uma marca para fins específicos de citação em discurso ou em obras diversas, desde que esses 2 elementos não estejam presentes, né? E repare que esses elementos são distintos dos elementos aplicáveis aos bens estéticos do direito autoral, né? O direito autoral fala que não pode haver descrédito e, de certa forma, o descrédito tem uma relação com essa ofensa, né, à marca, né? Acho que a proteção que o legislador visou aí nos 2 casos basicamente bem parecida, né? Eu acho que no campo do direito autoral você tem exemplos claros que mostram qual foi o objetivo aí, e isso aplicado ao campo de marcas não é muito diferente também, né? Eu me lembro do caso Hortifruti, né, no campo do direito autoral, em que houve um uso, né, específico de... Hortifruti é famoso pelas suas paródias, né? Eu vou até trazer mais à frente um pouquinho alguns exemplos, mas era um cartaz que utilizava um trecho de uma música, né, Tom Jobim, Garota de Ipanema, e que a paródia era uma couve, né, cantando, dizendo: olha que couve mais linda, mais cheia de graça, né? É uma paródia interessante, mas que gerou, na época, um descontentamento por parte da detentora dos direitos autorais sobre a música, né, a editora que controlava os direitos. Mas o entendimento aqui do STJ, né, é que justamente, independentemente de qualquer discussão de conotação comercial, porque a lei de direito autoral não fala e não coloca como elemento condicionante a conotação comercial, não havia o descrédito, né, à composição em si, né, aos detentores da composição. Então, por não haver esse descrédito de ser uma paródia, né, que não oferecesse uma mensagem negativa ou que pudesse afetar a integridade da obra, ela foi aceita, né, pelo tribunal. E o que é interessante notar nesse caso também é que um dos argumentos utilizados era a questão da conotação comercial, que é um elemento central, eu acho que na análise de qualquer aferição se a paródia é lícita ou não, né? Esse elemento ele existe na legislação marcária, né, na limitação do artigo 132, né, que não permite que você impeça o titular, o uso de marca em discurso desde que não haja conotação comercial, mas isso não se verifica na legislação de direito autoral, né? Ou seja, é algo que faz muito mais diferença no campo marcário, você ter aquela finalidade de uso comercial do que no campo do direito autoral em si,
né? E sobre esse segundo elemento, né, da legislação de marca, né, que trata do fair use, de você não poder ter uma ofensa à integridade da marca ou à reputação da marca em si, o que é um outro dispositivo da lei que serve como um amparo a possíveis, né, alegações de ilicitude da paródia, é o artigo 133, que é o que o depositante da marca, o titular da marca, ele tem a prerrogativa, né, de zelar pela reputação e integridade material da marca. Ou seja, a partir desse dispositivo, o titular da marca ele pode não só combater ofensas ao significado da sua marca ou à integridade da marca, como, na prática, combater a diluição da marca, né? A perda de poder atrativo e poder de venda através de algo que possa comprometer aí o seu poder de exercer as suas funções, poder de unicidade da marca, de distintividade. E outro elemento que eu acho importante trazer na legislação de marcas, né? E aí não necessariamente da LPI, mas que serve como fundamento, né, em casos envolvendo paródia, é o aproveitamento parasitário, né, que tem um fundamento legal mais na teoria de enriquecimento sem causa, artigo 884 do Código Civil, e que serve de fundamento também, principalmente nos casos em que você tem a paródia da marca em um outro segmento de mercado, né? Um dos princípios principais da legislação marcária é o princípio da especialidade e que limita o direito de exclusividade da marca ao segmento de mercado específico que as empresas atuam, né? Só que o que se verifica é que, em grande parte, as paródias elas não necessariamente respeitam os limites de atuação das empresas, né? É comum que as paródias, principalmente das marcas famosas, inclusive de alto renome, que tem proteção de todas as classes, elas sejam de outros segmentos, né? Como, né, exemplo, acho que vão surgir exemplos aqui mais claros, mas produtos, segmento de bebidas, com produtos de brinquedos, por exemplo, é muito comum que isso aconteça. E o aproveitamento parasitário é uma forma de se coibir isso, né? Principalmente não só na via administrativa, como na via judicial também. Então, acho que esses são os principais elementos assim, da legislação de marcas que eu acho que podem ser utilizados aí para fundamentar ou para regulamentar a paródia em si, né? Perfeito, Fernando. Acho que você já introduziu de forma muito, muito completa o tema. E apesar de eu acho que você já ter adiantado vários pontos, assim, já tratado de vários pontos super importantes aí, mas talvez assim do ponto de vista do direito marcário, do ponto de vista prático, né, o que você acha que são aí os limites, né, para o uso lícito de uma paródia criada a partir de uma marca de terceiro, né? Como é que a gente diferencia o uso justo de uma infração marcária? O que a gente precisa observar, né, para a gente fazer essa análise de uma eventual infração de um direito marcário de terceiros, tá? E aí, aqui, só antes de passar a palavra para você, Fernando, só um anúncio para os participantes, fiquem à vontade, a gente está acompanhando aqui o chat, então, havendo alguma pergunta, comentário, por favor, mandem aqui através do nosso chat que a gente está lendo e a gente pretende, ao final, enfim, durante o evento, responder aí a maior parte das questões, tá? Então, Fernando, por favor. Bom, essa é uma tarefa difícil, né? Porque eu acho que o limite entre a paródia lícita e ilícita é muito tênue, né? Muito difícil de se estabelecer, né? Ainda mais quando não se tem a previsão legal e objetiva na lei, com critérios, né? De modo que você possa ter alguma previsibilidade nesses casos, né? Então, a licitude ou ilicitude vai depender muito do caso concreto, né? E o que eu observo, e o que eu acredito que seja o exercício correto para se determinar se uma paródia é lícita ou não, primeiro entender qual é o direito fundamental que se sobressai, né, e que se destaca, né, ao se falar de paródia, né? Quando se fala de paródia, nós estamos falando, né, basicamente da ressignificação de uma obra ou de uma marca em si, mas que você mantém aquela estrutura, né? A estrutura é a mesma, mas você muda o tom e muda o significado. Ou seja, no direito autoral seria uma nova obra, né, com um novo significado.
mas partindo dessa premissa, né, a paródia é uma ferramenta muito eficaz no exercício do livre pensamento, da liberdade de expressão, né, que é um princípio constitucional muito importante. E, embora esse princípio constitucional ele não seja hierarquicamente diferente, não esteja acima ou abaixo da proteção à propriedade intelectual, assim, ambos são listados no artigo 5º da Constituição, eu acho que vai depender ali do bom senso do julgador em determinar em que momentos o princípio da liberdade de expressão deve se sobressair ou prevalecer sobre a propriedade intelectual, né? No caso de marcas, especificamente da propriedade intelectual. Né? E aí, exemplos, né, o que eu posso dar, né, quando a paródia envolvendo a marca em si, ela é um protesto social, uma forma de protesto político. Eu me lembro de um exemplo claro que é a marca Esso, né, de posto de gasolina, né, e o Greenpeace fez uma paródia envolvendo a marca Esso, que era a marca Esso com 2 cifrões de dinheiro no meio, né, fazendo o S, e era Greenpeace embaixo Esso, né? Então, do modo que eu vejo, né, esse tipo de uso, de acordo com a legislação brasileira, né, a depender de como aquele uso ele se realmente não há disseminação de nenhuma informação inverídica ali, o uso daquela marca em si é uma livre manifestação de pensamento, de um posicionamento político, social, protesto. Talvez que uma determinada entidade tenha uma visão sobre determinado assunto e que ela expôs daquela forma como uma crítica às atividades de uma empresa, né? Então, eu acho que essa aferição vai depender muito das situações em que não há abuso do direito de liberdade, né? E o abuso seria a partir do momento que você começa a trazer elementos que geram um dano reputacional, mas não a partir da mera crítica, né? Algo que possa gerar uma ofensa ou uma mudança de significado daquela marca que promova um dano reputacional à empresa. Eu acho que é uma situação bastante difícil assim, de se determinar. E um dos elementos, né, e dentro desse elemento de dano à reputação, né, eu acredito que não é todo uso de paródia, toda paródia que cause automaticamente diluição, né? Porque eu acho que nem todo titular de marca fica confortável com a paródia. É muito difícil que alguém aceite uma paródia tranquilamente assim. Então, o argumento recorrente é que, olha, tem uma paródia aqui, essa paródia aqui oferece um dano aqui à minha reputação, à integridade da minha marca. E fica uma coisa muito mais hipotética do que comprovada em si, né? Tem até casos nos Estados Unidos, tem um que eu vou abordar um pouco mais à frente, que trata exatamente disso, né? Uma alegação mais genérica de diluição pelo mero uso da paródia, mas que não necessariamente essa diluição ela é automática pela criação da paródia em si, né? Eu acho que é necessário que haja uma prova de que houve um descrédito, que um dano reputacional à empresa. E outra questão que eu acho importante não é toda conotação comercial que se aplica. O artigo 132 ele coloca como elemento condicionante que haja conotação comercial. Só que eu acho que é muito difícil você descaracterizar o uso comercial na maior parte dos casos, né? Você, às vezes, tem um lucro indireto, né, a partir de um patrocínio de um site que fez uma crítica, a partir de uma paródia envolvendo a marca. E nem todo uso comercial, eu acredito que seja visto como um óbice para a paródia em si. E eu acho que isso é algo que a jurisprudência observa, deve observar e vem observando, como, né, a gente vai tratar um pouco mais à frente. Mas o objetivo, acima de tudo, eu acho que é evitar o aproveitamento, né, parasitário da marca, né, evitar o enriquecimento sem causa. Essa é a questão. A promoção de produtos, né, por mais de uma paródia, mas que gerem um enriquecimento para a empresa, eu acho que isso seria um exemplo de uma ilicitude, né, dentro dessa paródia. Assim. Perfeito, Fernando. Muito, muito bacana aí. Abordou muito bem os pontos.
Doutora Márcia, agora já indo mais em direção ao lado registral, né, ao lado da validade de registro de marcas que consistam em paródias, né, de sinais de terceiros, né? O que a gente deve ponderar, né, para viabilizar esse tipo de registro no NPI? O que assim, em tese, obviamente, né, o examinador do INPI deveria levar em consideração quando analisando esse tipo de marca, né, sobre a viabilidade desse tipo de registro de marca? Felipe, assim, complementando, né, o que o Fernando colocou, né, muito bem, eu acho assim que a distinção, né, é essencial quando a gente vai falar de registro de marcas utilizando paródia e o uso de paródia em outras áreas, né, quando a gente fala de liberdade de expressão, de fair use, né, ou mesmo a crítica social, o propósito humorístico, satírico, quando a gente está falando de tudo isso em outras áreas, a gente está falando, a gente não está falando de conotação comercial, né? O fair use é admitido, a liberdade de expressão ela deve ser privilegiada quando a gente não está tratando de conotação comercial. Quando a gente está tratando de paródia em marcas, né, de um registro de marcas, essencialmente está tratando de algo que tem uma expressão econômica, porque as marcas têm uma expressão econômica relevante. E, como eu falei, né, repetindo, a gente está falando de uma coisa que tem expressão de uma marca, um registro que tem expressão econômica, que foi criado com base em um registro anterior que tem grande expressão econômica, porque se não tivesse, não fosse conhecido, ninguém estaria parodiando, né? Porque, como você falou, isso perderia totalmente o sentido. E então, eu acho que quando você vai fazer uma análise, né, do registro ou da validade de um registro de marca que contém uma paródia, você tem que tratar essencialmente de concorrência, né, de concorrência, de usos leais e de usos desleais. E uma marca, né, contendo paródia, ela obviamente vai ter que preencher todos os requisitos, né, legais de distintividade, licitude, veracidade, né, apropriabilidade. Mas, além disso, né, tem alguns outros elementos que eu acho que têm que estar presentes e têm que ser levados em consideração tanto na análise administrativa quanto, eventualmente, em algum litígio judicial, né? Em primeiro lugar, né, para que você identifique aquilo como paródia, você tem que ter um nítido, né, um claro, um evidente propósito, né, paródico, né? Você tem que ter elementos que evidenciem, né, que aquela marca seja claramente identificada como uma obra paródica, humorística, satírica, crítica, e não simplesmente como uma reprodução da marca, porque aí tem outros dispositivos legais que vão ser aplicáveis, né? Tem que ser uma coisa clara, né? E, inclusive, acho que quanto mais claro fica isso na marca, mais se fortalece o argumento de que é realmente uma expressão artística, né, uma figura de linguagem que deve ser privilegiada e que, eventualmente, pode receber a proteção do direito marcário. Além disso, né, eu acho que também é muito importante que tenha que o nível, né, de distintividade seja um nível adequado, né? Tem que ter elementos que, né, que mostrem que essa marca, essa nova marca, ela, apesar de ser uma paródia, ela é suficientemente distintiva e é diferente, é distinta
da marca original, que ela é criativa, é original, ela é única, e que ela não tem associação, né? Que ela não se associa. Por isso que o propósito paródico tem que ser muito claro, né? Você não pode achar, né? O público não pode achar que aquilo ali é uma linha, que né? Uma segunda linha, que é uma coisa que você eventualmente possa associar, né? Ou confundir com a marca parodiada, né? Com a marca sênior. E também eu acho que essa questão, né, que o Fernando também colocou muito bem, a questão do aproveitamento parasitário, do enriquecimento sem causa, né? Você tem que pensar também na proteção né, de todos os direitos do titular da marca original. Porque essa marca parodiada, ela não pode causar danos à reputação, não pode causar diluição, não pode implicar em concorrência desleal, né? Esses são conceitos muito abertos, mas eu acho que isso, na prática, né, você tem que ter uma ampla instrução probatória, verificar como aquilo foi criado, como está sendo usado, enfim, eu acho que isso tem que ficar muito, muito nítido, né? Tem que ficar muito claro que a marca original, ela não está endossando aquela marca que é a paródia, né? Que tem uma distinção muito clara entre elas, que é uma criação totalmente independente, que não tem nenhum tipo de relação, de associação ou de confusão com marca original. Eu acho que né, quando você está analisando essa marca paródia, você tem que ter um esforço extra, já que a gente não tem, né, como a gente viu, artigos específicos, disposições específicas na lei para tratar sobre isso. A gente tem que fazer um esforço extra tanto o advogado, né, no caso, tem que fazer um esforço extra de argumentação, e o examinador, o juiz, no caso, também vai ter que ter um esforço extra nos seus argumentos para decidir o caso. Perfeito, doutora Márcia. Realmente, esse aspecto, né, da necessidade de realmente distanciar, né, a marca paródia da marca original, ele é realmente fundamental e é provavelmente o aspecto que vai ser decisivo, né, na hora de se analisar a viabilidade ou não do registro, porque realmente se tratar de uma mera reprodução ou uma imitação muito ali fidedigna do sinal original, provavelmente isso vai ter maiores chances de ser negado pelo NPI, né? E aí, aproveitando esse ensejo, né, ainda com a doutora Márcia, como é que tem sido a reação, o posicionamento do NPI acerca desse tipo de marca, né? Quais os fundamentos que o Instituto tem utilizado para indeferir ou deferir marcas paródias? E será que existem exemplos de marcas deferidas pelo NPI poderiam ser consideradas como paródias de marcas já registradas? Alguma informação nesse sentido, doutora Márcia? Felipe, aí eu vou te pedir para me permitir compartilhar aqui minha tela, Claro. que eu coloquei alguns exemplozinhos aqui para ficar mais visual a apresentação. O que acontece é que... Só um minutinho. Vocês estão vendo aqui? Estão vendo? Estamos. Na jurisprudência administrativa do NPI, é muito difícil da gente encontrar decisões falando especificamente de paródia, né? Basicamente, o NPI usa outros dispositivos legais, especialmente 124/19, né, que trata de reprodução de marca registrada, ou 23, ou violação de direitos autorais, mas
não trata especificamente sobre paródia. Tem alguns casos que são famosos. Esse eu acho que é um dos casos mais famosos sobre paródia no Brasil, e vai ser tratado depois, mas eu trouxe aqui só para mencionar que, né, essa marca, né, João Andante, eu fiz hoje uma pesquisa no site do INPI e teve vários registros, diversas pessoas tentando fazer esse registro João Andante. E nos primeiros, né, foi até uma marca nominativa que foi deferida pelo INPI, mas depois a pessoa não seguiu adiante. E depois teve alguns registros, né, com essa marca João Andante já mista, que o INPI inicialmente deferiu, na verdade, ele deferiu, mas depois de processo administrativo de nulidade e em oposição da titular da Johnnie Walker em outros casos, esses pedidos acabaram sendo indeferidos pelo INPI com base no 124/19. Já no caso da Maria Andante, eles também foram deferidos, né, os registros foram deferidos pelo INPI, e depois, né, a Johnnie Walker entrou com processo judicial para anular esses registros. Nesse caso, não foi discutida especificamente a questão da paródia, né? Também foi alegado judicialmente o artigo 124/19, né? Reprodução de marca registrada. Esse processo foi julgado em primeira instância por mim, né? Eu dei pela procedência do pedido para anular essa marca Maria Andante. O processo foi para o tribunal não concordou, ele reviu a minha sentença, alegando que os nomes são muito simples, né? São muito de uso comum e que não teria problema em conviverem. E atualmente o processo está no STJ para recurso especial. Quando eu falo, né, que eu acho que é muito importante você analisar todo o contexto, né, e todas as questões, né, fazer uma ampla análise probatória, né, eu chamo a atenção para, nesse caso específico, né, muita gente não sabe que o Johnnie Walker tem uma marca que né, tem um whisky que é o Jane Walker, que é a versão feminina, né, do Johnnie Walker. E isso é mencionado, né, isso foi trazido aos autos, é mencionado na sentença. E também uma questão muito importante que, para mim, ficou muito evidente nesse caso, é que os titulares da Maria Andante, eles, além da Maria Andante, eles também registraram uma Maria Dante. Só que, se a gente observar as marcas, né, obviamente, né, que o Dante não está nem com letra maiúscula, né, eles simplesmente retiraram, né, as letras A e N do conjunto, como, acho que para mim fica muito evidente que foi uma tentativa de ter uma marca reserva, né, se houvesse problemas de se alegar, né, reprodução, né, se alegar a nulidade do Maria Andante, né? Para mim isso ficou muito claro. Mas o tribunal não considerou assim, considerou que o Dante seria um nome próprio, e por isso não viu problemas. Eu acho que no caso ficou provado, né, que eles só tiraram, né, a primeira sílaba, e por isso eu acho que a gente tem que analisar, né, todo o conjunto para verificar todas as circunstâncias de fato de direito que demonstram até a intenção, né, daquele titular daquela marca que parodia, né, e em tentar pegar uma carona, digamos assim, né, um aproveitamento parasitário, né, a questão do enriquecimento sem causa.
Tem outros casos, né, que foram indeferidos pelo INPI. Eu trouxe aqui essa marca, gente. A marca que foi indeferida, ela é nominativa, mas eu achei essa marca, né, na internet, eu achei tão maravilhosa que eu trouxe para a gente dar uma risada, né? O Red Bull com o Red Bull, né? Give you kicks, né? Te dá asas e te dá patadas, né? Muito bom. Coices. Eu achei muito bom. Outro caso que esse também eu acho que assim o contexto também tem que ser analisado, né? Porque New Kids on the Block era um grupo famoso, um grupo musical, e esse New Kids on the Block que não conseguiu registro era um bloco, né, de carnaval, carnavalesco, de música aqui no Rio. Eles tentaram registrar, ainda tem, né, nas redes sociais, mas eu acho que acabou se perdendo no caminho, né? Acabou não fazendo muito sucesso. Mas também é um caso interessante que foi indeferido também pelo 124/19. Esse caso da McDonald's e McDowell's é bem interessante porque esse McDowell's ele foi criado em razão de uma marca fantasiosa que parodiava a McDonald's em um filme, né? Um filme Um Príncipe em Nova York. Então, essa era uma marca fictícia no filme e acabou, né, virando realidade aqui no Brasil. É uma hamburgueria que funciona em São Paulo. E que, né, se apropria de todos os elementos. Também houve um indeferimento, né? Essa era a marca do filme. E eu achei interessante, né? Eles ainda estão nas redes sociais com a marca um pouquinho diferente, mas eu achei interessante porque pesquisando no pesquisando ontem até no Instagram, é possível encontrar, né, no próprio Instagram essa outra McDowell's no Chile e, além dessa chilena, também existe essa outra que é praticamente idêntica na Bahia, restaurante e hamburgueria. Então, assim, é a cópia da cópia da cópia, né? A sátira, né? A paródia da paródia da paródia. É muito interessante. E outro caso que está super em voga aqui no Rio de Janeiro, especialmente, é o caso dessa rede, desse restaurante, né, que surgiu em 2020 como uma paródia da super famosa Outback, a rede de restaurantes de carnes e de sanduíches australiana, e foi criada esse Outbeco originalmente como um restaurante que funcionava em comunidades do Rio de Janeiro, né, em favelas do Rio de Janeiro. E segundo consta, né, segundo foi divulgado na imprensa, eles acabaram fazendo um acordo. Pelo que consta nas notícias, no início eles não só copiaram, né, não só parodiaram a marca, mas eles também adotavam um cardápio, né, adotavam na sua estrutura, né, na sua organização, elementos que faziam referência ao Outback. Então, eles entraram em acordo, né, para que eles não fizessem mais referências no cardápio, né, que utilizassem outros elementos, e a Outback concordou em não se insurgir contra essa marca Outbeco. Agora, o interessante é que a Outbeco está crescendo exponencialmente. Ela não está mais restrita às favelas do Rio de Janeiro, né? Eu passei em Copacabana um dia desses, tem lá uma mega unidade da Outbeco.
E já a Notícias, né, que já está no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, vai para São Paulo, Minas, Nordeste, região Norte e vai até para Portugal. Então, eu acho que assim, é um caso para se refletir muito, né, sobre esses, assim, até sobre a própria concordância, né? A empresa, o Outback concordou e de um dia para o outro virou um mega sucesso, quase 200 lojas abertas. E será se vai virar maior do que o Outback, né? Se o Outback vai ficar maior do que o Outback, né? Não se sabe. Então, são alguns exemplos, Felipe, que eu trouxe. Muito, muito interessante, assim, alguns exemplos bem bacanas e realmente esse último caso aí é um caso muito ilustrativo, né, de como algo que começa como uma brincadeira, né, um caráter realmente aí humorístico, com uma marca super famosa, mas que acaba se tornando um problema sério concorrencial, né, realmente se tornou um concorrente direto aí. Mas saindo também agora um pouquinho do ponto de vista registral, né, que a doutora Márcia trouxe aí vários exemplos super divertidos para a gente, e entrando na questão do uso, né, Fernando? Assim, como é que os tribunais têm visto isso aqui no direito brasileiro, né? Como é que tem sido o entendimento dos tribunais sobre o uso, né, de sinais distintivos que consistem em paródias, né, de sinais, de marcas registradas de terceiros, né? Fala um pouquinho aí para a gente como é que tem sido a jurisprudência aqui dos nossos tribunais quanto ao uso. Perfeito, Felipe. Bom, eu acho que sim, tratando de marcas, né, a parte majoritária da jurisprudência segue o entendimento de que desde que você tenha um uso comercial explícito ou bem caracterizado, essa paródia ela vai ser ilícita, porque não cumpre, né, os requisitos ali do artigo 132.4, né, por mais que não ofereça um descrédito ou um dano reputacional à empresa. Né? Mas eu trouxe aqui também alguns exemplos, e aí a gente pode ir passando por eles, e acho que fica mais claro. Bom, esse primeiro exemplo acredito que um leading case em termos de paródia, que é a publicidade da Hortifruti, né, que é bastante criativa, tem um elemento de humor bem caracterizado, mas é uma paródia que gerou um desdobramento mais no campo do direito autoral, né, porque é uma paródia feita em cima de obras audiovisuais, obras cinematográficas, e a exceção dessa paródia da Couve aqui, as 3 primeiras foram paródias que não tiveram qualquer questionamento, e esse da Couve foi aquele que eu mencionei no início, né, que gerou uma ação judicial por parte da detentora dos direitos autorais, mas que o entendimento do tribunal, né, do STJ, foi que aí você não haveria um descrédito à obra, né, apesar de ter o uso, uma referência clara à obra, você não teve o descrédito. Mas imaginando aqui como seria no campo marcário, né, é até comum que determinados produtores registrem as marcas, né, dos filmes, né, os títulos dos filmes também como marca. E aí eu imagino que essas marcas, inclusive algumas podem até já ser objeto de registro marcário, mas nunca houve o questionamento. Eu acho que ficaria mais difícil do ponto de vista do direito marcário defender a licitude de uma paródia como essa, até mesmo de uma paródia bem feita e com um humor bem caracterizado e sem gerar descrédito, porque é uma publicidade, né? E um fim comercial aqui ele é bastante claro, né? Promover a marca do mercado, né? Agora, passando para um outro exemplo, são alguns exemplos que eu extraí dos Estados Unidos, né, que eu acho que claramente aqui no Brasil seriam exemplos de uso de paródias que seriam ilícitas.
né? Primeiro, pelo fim comercial, claro, né? São produtos comercializados que não têm um endosso do titular da marca, e por mais que tenha um humor e uma mensagem que pode gerar alguma risada no público consumidor, é algo que não só é passível do entendimento de que tem a conotação comercial clara, por ser um produto comercializado diretamente, que gera o faturamento para a empresa, como a mensagem, né? O detentor da marca às vezes não quer ter a sua marca associada, né, ao segmento de camisinhas. Pode enxergar isso como uma ofensa à integridade da marca em si. E é uma reprodução, né, Fernando? Reprodução integral das marcas, né? Ou dos slogans. Então, realmente, aí não tem escapatória, né? Não tem escapatória. E reprodução integral, cópia fiel, né? E aqui um caso que eu acho bem interessante porque ele vai servir como um contraponto ao caso que eu vou trazer em seguida, né? É o caso da Folha de São Paulo, que teve, né, a marca praticamente reproduzida, não foi uma reprodução integral, pelo portal Falha de São Paulo, que é um portal totalmente humorístico e voltado para paródias do próprio jornal Folha de São Paulo, né? E entrando no site ou no perfil da Falha de São Paulo, fica muito claro que o propósito ali é humor. Inclusive, eles falam, não leve a sério o conteúdo colocado aqui, porque é sátira, é crítica, você vê o uso de recursos que são claros da paródia, como o exagero, né? Questões que claramente não são verdade e usadas de forma exagerada. A paródia usa desses recursos para trazer o humor em si, né? E aqui a Folha entendeu, né, até pela reprodução de elementos de estilização também, né, de logotipo, que havia um uso indevido de marca, né, com conotação comercial, porque, inclusive, esse foi o entendimento do juiz de primeira instância, né, que deu procedência ao pedido, porque entendeu-se que por mais que o portal tenha esse intuito humorístico de disseminar notícias inverídicas, exageradas de humor, tem um lucro a partir de patrocínios, né, que eventualmente pode servir para manter o portal, mas seria um lucro considerado um lucro passível de ser interpretado como uso com conotação comercial. E depois, né, recorrendo da decisão, o STJ, já em última instância, já reviu o posicionamento que foi mantido pelo tribunal, e entendeu que, na verdade, esse uso comercial ele é um uso que ele foi relativizado um pouco pelo STJ, porque tanto o STJ entendeu que tanto a Folha como a Falha de São Paulo são dois portais, né? A Folha, um veículo de comunicação, que utilizam da paródia como recurso em suas publicações, né? Eu acho que essa foi a questão central, na minha opinião, que eu acho que serve como um parâmetro interessante da jurisprudência, porque se nós temos na legislação a conotação comercial como elemento impeditivo para a caracterização da licitude da paródia, aqui você tem uma ligeira relativização desse conceito, né? E ao entender que mesmo tendo um uso comercial, é difícil de caracterizar o uso comercial como um todo, né? Você pode ter um lucro direto ou indireto, sempre vai ter um argumento que possa justificar algum tipo de vantagem econômica ou patrimonial com esse uso. E aqui eu achei que foi uma distinção interessante que eles trouxeram, que é o contraponto justamente desse caso. A doutora Márcia já antecipou a questão envolvendo Maria Andante, e eu vou falar um pouquinho do caso que acabou desdobrando no Maria Andante, né, que é o João Andante. O João Andante uma cachaça de Minas Gerais, que começou com vendas pequenas e vendido por um preço bem baixo, mas que começou a paulatinamente fazer associações com o produto que serviu de inspiração da alegada paródia, né?
E o João Andante sempre usou os meios de comunicação para se referir como sendo o primo pobre do Johnny Walker, né? E sempre publicou imagens do produto Johnny Walker ao lado do produto João Andante. E a marca em si, analisando, né, em termos de colidência, é uma tradução e os elementos figurativos, a estilização não é igual, mas ideologicamente são marcas que são muito parecidas, né? Ou seja, João Andante imita ideologicamente a marca Johnny Walker. E esses elementos de Como o associação... contexto é importante, né, Fernando? Exatamente, porque não é só a paródia em si, é o que eles fizeram em torno dessa paródia, né? E transformaram um produto que começou sendo vendido a R$20 em Minas Gerais a um artigo de luxo vendido a mais de R$100. O produto João Andante virou cachaça de luxo, a partir da publicidade feita não só em torno de uma relação, né? Sou o primo pobre do Johnny Walker, como uma publicidade que eles deram à própria disputa como um todo, né? Como sendo o elemento mais fraco nessa discussão, como se o Johnny Walker estivesse tentando eliminar uma paródia, uma mera paródia. Mas o fato é que essa empresa enriqueceu ilicitamente às custas de uma marca famosa, né? Elevou as vendas de uma forma bastante considerável e, para mim, é um exemplo claro de paródia ilícita, né? Porque não preenche principalmente o primeiro requisito de que tem clara conotação comercial, né? E aí a questão do dano reputacional, eu acho que ele recai um pouco na diluição, porque aqui já tem um exemplo claro de diluição. Já surgiu Maria Andante. E, por incrível que pareça, Maria Andante e João Andante são de empresas distintas, não tem relação entre si. Maria Andante, os produtores de Maria Andante não são os mesmos produtores de João Andante. Maria Andante viu a oportunidade de criar uma paródia em cima de outra paródia. Então, isso é bastante interessante. Assim, como que esse caso se desdobrou e culminou nesses dois conflitos aí, né? Aqui eu coloco outros exemplos aqui envolvendo bebidas, né? Aqui no canto esquerdo são produtos que não foram objeto de ação judicial, mas que eu vejo como uma mesma situação. Nós temos ali o Jeg Daniel, que é um produtor que reproduz ali o rótulo do Jack Daniels, o Odette, que reproduz o whisky Old Age, né? E o Jonival Kerr, que é uma paródia do Johnny Walker também. Esses produtos não tiveram grande repercussão, não foram vendidos em larga escala e nunca foram objeto de ação judicial. Mas são exemplos de paródias ilícitas, na minha opinião, pela clara conotação comercial, o preço aqui, né, está sendo vendido diretamente ao consumidor. E uma outra situação, mas aí enfrentada pela Jack Daniel's nos Estados Unidos, é com o brinquedo Bad Spaniel, né? E aí a reivindicação do titular da marca é que há uma reprodução muito clara, não só do recipiente, né, do produto, e que é objeto de marca também, né, esse formato da garrafa do Jack Daniel's é a marca tridimensional, e o rótulo em si vem sendo reproduzido de forma parasitária, né, porque vem sendo empregado em um produto de um outro segmento de mercado. E a discussão ainda está em andamento, né, vai ser objeto ainda de decisão, mas é interessante que o argumento utilizado pelo Jack Daniel's aí é que a possível diluição envolvendo o produto por maculação, né, que seria quando você tem um produto, né, sendo imitado e uma percepção do consumidor de que pode haver algum tipo de endossamento do titular da marca, que ele possa, de certa forma, fazer parte de sua cadeia de licenciamento, ou que haja um risco de confusão, associação. Aí, é uma questão ainda a se decidir, mas um exemplo, né, acho bastante claro aí e que aqui no Brasil não seria aceito também pela clara conotação comercial. E, por fim, um exemplo da Louis Vuitton com brinquedos para cachorro também, né? E aí realmente também foi objeto de uma reivindicação da Louis Vuitton, também nos Estados Unidos. Estados Unidos tem, na primeira emenda, uma hipótese permissiva para as paródias, enfim, envolvendo marcas, né?
E a situação, e o desfecho aqui foi que, embora essa questão do uso comercial lá não tenha tido um peso tão grande, se decidiu por permitir a comercialização desses itens, porque não se verificou uma ofensa à integridade da marca em si. O entendimento da Corte Americana foi que não há diluição da marca ou qualquer dano reputacional aqui. Então, eram basicamente esses os exemplos que eu gostaria de trazer, que dão aí um panorama de como o tribunal vem analisando, os tribunais vêm analisando a questão. Fernando, acho que você ilustrou assim, de forma muito completa aí, né, como é que os tribunais vêm entendendo a matéria, enfim, decidindo, né, os casos. É muito interessante. Acho que a gente podia ficar, a discussão está boa, né? Tem muitos casos interessantes, a gente podia ficar mais 1 hora aqui discutindo. Infelizmente, a gente já está chegando no final do nosso evento, então, em benefício, eu vi que tem uma pergunta aqui no nosso chat da Bárbara ali, se vocês concordarem, enfim, vou ler a pergunta aqui, vocês, por favor, façam alguma observação sobre a pergunta da Bárbara, que é uma pergunta interessante e já adianto que é difícil, assim, a resposta Felipe, não é fácil, não. antes da pergunta, se me permite só Claro. um acréscimo ao que o Fernando falou, ele disse que essas marcas de cachorro não seriam aceitas aqui no Brasil. Falei, olha, se cair na minha vara, elas serão aceitas, porque os cachorrinhos podem tudo. Tá? Inclusive, tem um outro exemplo, que é da Adidas, que foi criada um Adidas para cachorrinho com ossinhos no lugar das listinhas, acho que é a de dog, né? Alguma coisa assim, e eu acho fantástica. E, sinceramente, se eu fosse dona da Adidas, da Jack Daniels, eu faria o licenciamento, porque, assim, pagaria muito para os criadores dessas marcas, porque são marcas fantásticas, são muito divertidas, né? É um público, né, diferente. Eu acho que não não cairia em nenhuma das hipóteses. Eu acho que é muito pelo contrário, a marca se enriquece, né, com esse tipo de imitação, digamos assim, né, de paródia. Eu acho que assim, os limites são realmente muito difíceis da gente precisar. Mas eu acho que essa ideia de você associar, de você fazer um licenciamento, de você procurar, né, a pessoa que está te parodiando, em alguns casos pode ser uma alternativa muito em termos de marketing, né, da marca, de marketing, de você atingir outros públicos, de você difundir sua marca. Eu acho que pode ser uma alternativa bem interessante. Sem dúvida, doutora Márcia, e assim, esse é um aspecto super relevante, né, que deve ser levado em consideração pelos titulares de marca, né, ou seja, a repercussão que isso vai ter no mercado. Por exemplo, uma consumidora ávida de produtos PET, como você, né, doutora Márcia, já provavelmente não gostaria desse tipo de medida por parte do titular da marca. Então, Eu e ficaria muito realmente... chateada. E Eu e a realmente... Patrícia também. Com certeza. E realmente, assim, esses casos de paródia se tornam muito mais difíceis realmente quando não há uma concorrência direta entre as empresas, né? Como é o caso aqui. Então, assim, quando está se falando de segmentos de mercado completamente distintos, realmente a análise se torna bem mais difícil de ser feita, né? Ao contrário daquele caso, em alguns casos que a gente viu em que há uma concorrência realmente direta, o produto é o mesmo, né? O intuito ali de aproveitamento parasitário na acepção do conceito, ele é muito nítido, né? Então, é interessante esse comentário. Mas, indo aqui para a pergunta da Bárbara, o que a Bárbara observa aqui e no final pergunta, né? Ela fala assim, como seriam vistas as paródias de marca dentro de obras audiovisuais? É muito comum que em animes, sobretudo, e aí eu imagino que ela está se referindo a filmes, se tenham essas paródias de marca, com a finalidade de não usar a marca real, mas remeter a ela, como McDonald's em vez de McDonald's. Isso pode ser visto como uma infração?
Não sei se a doutora Márcia, Fernando querem comentar. Mas, Fernando, bom, é Vamos assim, lá. eu acho que não é nem só em animes, né? Eu lembro. Bom, eu lembro, a Turma da Mônica já fazia isso, né? Todo mundo faz isso. Eu acho que isso está dentro dos usos legítimos. Eu não veria como uma infração. Eu acho que esse tipo de paródia não se encaixa, no conceito de infração. Mas não sou especialista. Uhum. Fernando pode falar melhor. Não, eu tô de acordo com a doutora Márcia. Eu acho que depende um pouco também da marca e a variação que é criada dessa marca para o universo fictício da obra audiovisual, né? Às vezes pode ser uma marca que tenha uma mensagem que possa gerar algum descrédito para o titular da marca, mas Não, aí sim, com certeza. o caso aqui de McDonald's, McRonald, eu não vejo problema também. Acho difícil você extrair, por mais que você tenha aquela discussão, é uso comercial, não é? Provavelmente você vai achar algum ganho financeiro com isso, seja direto ou indireto. Mas eu acho que nessa situação é mais fácil você relativizar esse critério do ganho comercial, né? Até porque a marca fictícia que você criou com base na marca real, ela é um elemento muito pequeno dentro do contexto criativo de uma obra audiovisual, né? A obra audiovisual ela tem diversos outros elementos e que você consegue associar a receita daquela obra a outras questões que não a mera aparição de uma marca, uma variação de uma marca real por algum tempo ali. Então, eu acho que seria um uso defensável, bem defensável, de acordo com os critérios aqui do Brasil. Eu acho que aí olha aí, doutora Márcia está mostrando. Legal, bacana. Chegou aqui agora. Só complementando o que o Fernando e a doutora Márcia já falaram, realmente acho que a solução aqui está no artigo 47, né, da Lei de Direitos Autorais. A única questão é realmente a análise do caso a caso, né? É importante analisar o caso concreto, em que circunstâncias isso se dá. E, por exemplo, o exemplo aqui que a Bárbara usou, McRonald, para se referir a McDonald's, talvez não seja um exemplo tão simples assim, já que a gente sabe que Ronald McDonald é o nome, né, do mascote, né, do garoto propaganda do McDonald's. Provavelmente isso é uma marca registrada também. Então, será que a associação de Mac, né, com o Ronald já não seria uma reprodução quase que integral aí das marcas do McDonald's? Aí, enfim, aí a gente teria que fazer uma análise do caso concreto, acho que não é o nosso objetivo aqui, né, mas realmente tem que ser analisado aí bem no caso a caso, mas acho que o caminho é exatamente esse que vocês falaram, né, de se analisar o todo também da obra e ver em que contexto isso está sendo utilizado e até que ponto isso gera realmente atratividade para aquela obra audiovisual e até que ponto aquilo é algo fundamental na obra ou não. Isso vai ser muito importante na análise do caso concreto. Bom, acho que a gente está chegando no final aqui do nosso evento. Eu não sei se a doutora Márcia, Fernando querem dar algumas palavras finais, enfim, vou abrir aqui só para as últimas palavras, realmente, não temos mais comentários do público. E, por favor, de novo, muito obrigado pela participação de vocês. A palavra é de vocês aí para uma palavra final. Felipe, eu também só tenho a agradecer e repetindo, né, o que você mesmo falou. Eu acho que é muito importante, né? São casos desafiadores, não são casos simples né, você olha e você tem uma solução, não tem uma previsão legal específica, né, clara, então tem que ser feita uma interpretação de acordo com o contexto. Eu acho que é muito importante você analisar o contexto, não só daquela marca, mas do contexto em que ele está sendo utilizado. Nesse exemplo também, né, da Bárbara, você saber como é que ele está sendo utilizado e, a partir né, desse contexto, você definir se aquele uso é justo, não é justo, se pode ser
aquela marca é tão boa que ela merece um registro, né? Se ela realmente se diferencia, se ela tem identidade própria e tem individualidade, tem distintividade, a ponto de não ofender, né? Não consistir em uma mera reprodução da outra e merecer a proteção marcária, porque, lembrando, né, a regra é que não pode ter reprodução de marca já registrada, né? A regra na nossa lei é essa. Então, para você conseguir esse registro de uma marca que consiste numa paródia de uma marca já registrada, você tem que demonstrar suficientemente que você merece essa proteção. É isso. Muito Legal. obrigada pela oportunidade de discutir esse tema tão interessante. Legal. Fernando, alguma observação final? Eu estou de pleno acordo com a doutora Márcia e esses casos realmente são desafiadores, né? Eu acredito que a paródia em si, ela deve ser visto como uma regra, né? Por mais que seja exceção uma limitação e uma hipótese de fair use, a regra é que a paródia seja legítima, seja uma livre manifestação de pensamento, liberdade de expressão. E no campo marcário há um pouco mais de restrição por conta da conotação comercial, mas mesmo assim, isso não impede que o caso seja analisado como um todo e que outros elementos sejam considerados. Então, um estudo de caso é essencial para que se entenda e que se aplique corretamente os requisitos. A ação por si só ela não resolve e é preciso considerar outras questões. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer o convite e foi excelente a discussão. Eu passo a palavra para vocês. Olha, muito obrigado, Fernando, muito obrigado, doutora Márcia, muito obrigado a todos que nos assistiram hoje. Vamos encerrar o evento por aqui e nos vemos no próximo Agenda IDS, tá bom? Uma boa noite para todos. Boa noite, tchau. gente. Obrigada. Obrigada, Fernando. Obrigada, Márcia. Obrigado, Felipe, pela moderação. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.